Hoje eu decidi que eu quero gravar de uma forma um pouquinho diferente para vocês. A minha ideia aqui é mostrar os bastidores de como eu me preparo para estudar a Bíblia, para fazer um bom devocional e também para entender a palavra de Deus. Às vezes, simplesmente ler a palavra de Deus. A primeira coisa, eu tenho sempre uma bolsinha com canetas e principalmente marca-textos, que eu amo marcar a Bíblia, aí vai de cada um, né? E um outro ponto também que eu acho muito importante é ter post-its. Eu sempre tenho vários post-its que eu colo pela Bíblia e eu posso um dia falar mais sobre o que eu uso para estudar a Bíblia. Antes de começar a mostrar os meus bastidores, é que não existe uma regra. Não existe um único jeito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de fazer um devocional, de fazer uma reflexão, porque eu gosto de ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito que essa é a maneira que o cristão deve seguir. Porque quando a gente se baseia apenas em regras, a gente se torna muito religioso. E a religiosidade em excesso, ela nos torna ignorantes. Pelo menos essa é a minha visão. Não é à toa que quem foi os principais causadores da morte de Jesus Cristo foram os fariseus, os religiosos. E eu acredito que, principalmente, ser guiada pelo Espírito Santo de Deus como Jesus era. Meu objetivo aqui é ser essa cópia de Cristo. Então, se eu quero ser uma imitadora de Cristo, eu preciso entender como ele caminhava. E a primeira coisa que a gente vê é que Jesus era totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Desde que eu entendo que ele não é um robô, eu entendo que não existe somente uma maneira de fazer as coisas. Então, hoje é uma das formas que você pode fazer para ler, estudar a Bíblia, meditar, fazer o seu devocional e assim por diante. Esses são os 30 dias que nós estamos fazendo de Salmos. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Pega o seu chazinho e senta, porque ser profundo leva tempo. Nós vamos nos aprofundar hoje na palavra de Deus de uma forma um pouco diferente, com os meus bastidores. Vocês vão fazer parte desse momento comigo. Hoje nós vamos ler um salmo que eu sou apaixonada por ele e eu simplesmente abri a Bíblia e caiu nele e eu falei, é ele. Primeira coisa, vamos orar. Espírito Santo, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder ler a tua palavra e falar livremente, abertamente sobre ela. Senhor, obrigada por esse momento. Guia os meus pensamentos, Pai. Guia os meus sentimentos, as ideias, tudo aquilo que vai fluir a partir do momento em que eu começar a ler a tua palavra. Que eu seja completamente guiada por ti. Abre a minha mente para eu entender. Dá o entendimento de exatamente aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje com esse salmo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço pela fé, porque eu sei que o Senhor vai nos entregar chaves poderosas para a nossa vida hoje. Obrigada, Espírito Santo. Amém. Então, vamos ler, primeiro de tudo, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu amo esse salmo, ele é bem famoso. E hoje eu também imprimi essa página aqui que a Dani Ervati fez pra gente, lá do Gringas, pra poder fazer o acompanhamento por aqui. Eu sei que isso ajuda muito quando as pessoas estão começando a ler a Bíblia e se sentem perdidas. Inclusive, quem quiser o arquivo, é só falar comigo, manda um oi aqui, fala quero, me manda uma mensagem que eu envio o arquivo pra você, tá bom? Então, eu coloquei o salmo de hoje aqui, salmo de hoje 23, e aí vem, tópicos que me chamaram a atenção. Vamos relendo e anotando os tópicos. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Bom, nesse começo, o que eu percebo? O Senhor é o quê? Nosso pastor. E quando ele é o nosso pastor, percebam que é algo condicionado. O Senhor é meu pastor e por causa disso, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E aí, aqui entra exatamente essa figura de linguagem que Deus está trazendo, né? Então, como ele se coloca? Como um pastor de ovelhas. Nós somos as ovelhas e o Senhor é o nosso pastor. Então, a primeira coisa que me vem à mente, tá? O fato do Senhor ser nosso pastor nos faz não ter falta e, consequentemente, nos faz repousar. E aí, esse de nada terei falta, só fazendo aqui um comentário com vocês, em algumas traduções nos mostra que é algo específico. Quando nós estamos no Senhor, Ele nos basta. É mais para esse sentido da passagem, tá? Porque muitas vezes na vida pode ser que falte algumas coisas. Talvez hoje você tá ouvindo, lendo isso aqui comigo e falando, Tainá, tá errado esse negócio aí, porque eu já tive falta de muita coisa na minha vida, ou tô tendo nesse momento. E o que o Senhor tá trazendo aqui é que nele, a ovelhinha, quando ela se coloca como
guiada, cuidada, pastoreada pelo Senhor, ela de nada terá falta, porque o Senhor basta, Ele nos completa, no Senhor somos suficientes. Então, o primeiro ponto que me vem aqui é, se eu estiver debaixo da graça do Senhor, como uma ovelhinha, nos cuidados do pastor, eu poderei repousar. E de nada eu terei falta, porque mesmo quando alguma coisa sair do controle, eu tenho um pastor para me guiar, para cuidar de mim. Às vezes, quando a gente tá desesperado, quando a gente tá ansioso, nervoso ou impaciente com alguma coisa em relação à nossa vida, é porque nós estamos tentando tomar o lugar do pastor. Nós estamos tentando tomar o controle das coisas, quando Deus está nos chamando para ser as ovelhinhas, que descansam e repousam nas verdes pastagens. Então, quando nós estamos debaixo do controle de quem realmente tem que controlar a nossa vida, que é nosso Deus, nosso pastor, nós podemos repousar. Nós levamos uma vida mais leve. Mesmo vendo algum tipo de adversidade, nós sabemos que tem um Deus que vai cuidar da gente, que vai prover naquela situação. Então, esse é a primeira reflexão que eu faço aqui. E eu amo esse termo, águas tranquilas, né? Então ela fala, me conduz a águas tranquilas. A palavra do Senhor também nos diz que o Senhor é a nossa fonte de água viva. E Jesus fala para a samaritana que da água que ele tem para nos oferecer, a água viva que vem de Deus, se nós bebermos, nós nunca mais teremos sede. A pessoa que está sempre com sede, sabe? É aquele desespero por não estar contente com as coisas, não encontra contentamento na vida. É sempre tá faltando, é sempre olhando para o que ainda não tem, é sempre buscando algo que ainda não foi conquistado. O mundo tem feito isso com a gente, é cada hora uma coisa nova. A gente mal acabou de comprar um negócio, já tá na moda um outro negócio, não é assim? Então, o Senhor nos ensina que não é nesse lado que a gente tem que andar. O Senhor tá nos trazendo a contramão desse fluxo que o mundo quer que a gente viva, que é uma contramão que vai nos trazer paz, que vai nos permitir repousar. E aí, eu tenho aqui uma reflexão que eu fiz nessa época, que eu me lembro, e eu coloquei assim, ó. O Salmo 23 é exatamente o que o Espírito Santo me falou quando a Lu estava passando mal e eu queria ajudá-la. Vou contar a história pra vocês. Um dia, a Lu estava muito mal do estômago. Eu não sei o que ela tinha comido, se ela estava com uma intoxicação, uma diarreia, uma virose. O que ela comia, ela botava pra fora depois de um tempo. E eu tava muito preocupada com ela. Minha avó sempre ensinou que quando o cachorro come mata, ele tá com dor de barriga. E aí, a Lua, eu saí passear um pouco com ela pra ver se ela tomava um ar, se ela melhorava. E eu saí passear com ela no condomínio que eu morava e tem muito verde, né, em volta do condomínio. Só que no Texas é muito seco. Então ela tava numa área que tinha só uns tufinhos de grama verde, bem pouquinho mesmo assim. E ela tava sofrendo pra conseguir comer aquele matinho, era tão pouquinho que tinha ali. Só que bem perto dali tinha um lago enorme. E não sei se vocês sabem, mas ao redor de um lago, a grama sempre vai ser bem verde. Por quê? Porque ela chupa a água ali, né? A terra traz a água do lago. Então, em volta do lago é aquela pastagem verdinha, abundante, assim, bem fresca mesmo, sabe? Cheia. Não é aquela coisinha mirrada de um mato seco, quase um deserto. E aí, eu tava ali tentando puxar a Lua. E ela queria aquele tufo, aquela migalha de tufinho verde no meio do mato seco. E aí foi nesse momento que o Espírito Santo falou assim: você é como a sua cachorra. Eu tenho um banquete preparado para você. E você não consegue me ouvir. Você não confia. Você não vem. Tire o foco das migalhas. Gente, quando o Espírito Santo falou isso, eu tava ali tentando puxar a Lua e ele veio muito suavemente e falou: você é como essa cachorra. Eu tenho uma abundância pra você. Assim como você tem pra ela. Um pasto verdinho. Mas você tá focada, concentrada na miséria que tá vendo na sua frente. Quantas vezes nós não abrimos mão do controle das nossas vidas e ficamos ali, ó, focadas, mesquinhas, numa migalha que o mundo tá oferecendo. E Deus tá chamando a gente para ir para um outro lugar, uma outra pastagem, a qual Ele tem abundância para as nossas vidas. O verso 3 fala: restaura-me o vigor, ou seja, quando a gente tá exausto, quando a gente tá ali carregando com as nossas próprias mãos, quando a gente tá sendo teimoso. Se nós permitirmos que o Senhor seja o nosso pastor, que Ele conduza a nossa vida, de nada teremos falta, igual eu já anotei, poderemos repousar e seremos restaurados. É a palavra que tá dizendo. Vocês verem como a palavra por si só é muito poderosa. Vocês não precisam de algo a mais. Vocês só precisam orar e pedir pro Espírito Santo mostrar cada palavrinha, cada linha para vocês. Tem algo do Senhor para sua vida. Guia-me nas veredas da justiça pelo teu amor. Então, o segredo de tudo isso está aqui no verso 3. Guia-me. O que nós precisamos pedir para Deus hoje? Para ser guiados. Guia-me. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte,
Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, o que o Senhor está trazendo aqui pra gente no verso 4? Que nós não temeremos. Não temerei quando a adversidade chegar. Talvez você já esteja passando por uma adversidade e você já pode convidar o Senhor para estar com você, para ser o pastor da sua vida. E aí, automaticamente, você vai ter essa guarda, essa proteção, como ele fala aqui. Tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me protegem. Aí a gente cai no 5, que confirma a historinha do Salmo aqui, né? Que eu contei, que eu vivi com a lua, o testemunho que eu vivi com a lua. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Mas, gente, perceba, pra gente ter saúde, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Pra gente ter um bom casamento, a gente tem que investir no nosso casamento. Pra gente ter filhos educados, a gente precisa educar. Ou seja, a vida funciona num ciclo de condições. Para eu ter algo, eu preciso cumprir uma condição. E a palavra de Deus, pelo menos na minha vista, ela não é diferente. Então, como que a gente faz para viver esse banquete que o Senhor tem preparado para nós? Como Ele falou comigo? O Senhor está falando com você hoje. O Senhor está te convidando a abandonar as migalhas que o mundo te oferece, para receber, para sentar na mesa do banquete com o Senhor, para repousar nesses pastos verdejantes. Mas qual que é a condição? Já que nós entendemos que existem a palavra e o mundo é condicionado a algo. É entregar a nossa vida para esse pastor. É ser pastoreado pelo Senhor. É pegar todas as nossas necessidades de controle, de querer mandar, de querer fazer do nosso jeito e falar, Senhor, eu quero fazer do seu jeito. Porque eu entendo que o jeito de Deus é o melhor jeito que eu posso viver na minha vida. E aí a gente conclui com o verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aqui nós temos uma afirmação. É algo que a gente pode se apossar hoje. Ele deixa bem claro. Sei que a bondade e a fidelidade de Deus me acompanharão todos os dias da minha vida. E aí vem o voltarei. Porque eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O que me mostra isso? Significa que eu tenho que ir todos os dias voltar os meus olhos para Deus. Voltar a minha atenção e o meu foco para aquilo que realmente importa. Porque as distrações são diárias na nossa vida. Então todos os dias eu voltarei os meus olhos para o Senhor, o controle para Ele. Eu relembrarei, eu vou falar, alma, ei, alma, presta atenção. O controle da minha vida está nas mãos de Deus. Entende? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. E eu espero ter te inspirado com tudo isso aqui que eu trouxe. Agora, nós vamos para a nossa oração. Você pode anotar também, ou você pode fazer simplesmente a sua oração. Então, qual vai ser a minha oração hoje? Para que eu não me esqueça quem é o meu pastor. Para que todos os dias voltar os meus olhos para Ele. Eu quero reforçar a entrega da minha vida. Gente, sinceramente, é diário. É uma renúncia diária, é uma entrega diária que a gente faz. Então vamos lá, a nossa oração. Pai, eu quero te pedir que eu nunca me esqueça de quem é o Senhor na minha vida. De que o Senhor é o meu pastor. E de que eu sou uma ovelhinha, Pai. Nas tuas mãos, no teu pasto, sendo cuidada pelo Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo Senhor ser o meu pastor. Pai, eu te peço para que todos os dias o Senhor me ajude a voltar os meus olhos para Ti. Que eu não perca o foco, que as distrações não me atrapalhem, Senhor. Que eu me lembre todos os dias que o Senhor é o meu pastor e que o meu foco é o Senhor. Pai, eu também te peço que o Senhor me ajude a, todos os dias, entregar a minha vida para Ti. Hoje eu quero reforçar isso, Pai. Eu quero reentregar a minha vida para Ti. Eu quero deixar claro que a minha vida é Tua. E se tem algum pedacinho de mim, Senhor, que saiu fora da Tua presença, que eu tô tentando pegar de volta, hoje eu tô te entregando. Senhor, eu quero que o Senhor tenha total acesso a toda a minha vida. Como diz aquele louvor, Paizinho, eu quero assim que seja no meu coração. Entra na minha casa, na minha vida, mete na minha estrutura, Senhor. Faz de novo, Pai. Faz uma reforma em mim, da maneira com a qual o Senhor sonha que eu seja, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E eu quero finalizar agradecendo, Pai. Obrigada por mais um salmo, por mais um dia, por renovar as suas promessas, sua misericórdia, sua bondade, o seu amor sobre nós. Continua nos protegendo, como a tua palavra diz. Pela fé, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que nós já recebemos todas estas bênçãos que o Salmo 23 tem preparado para nós. Obrigada, Senhor. Amém. Esse foi o 6º dia dos 30 dias de Salmos. Se essa passagem tocou o teu coração, envia para outra amiga, para outra pessoa que você sabe também que vai ser transformada pela palavra de Deus, que merece receber também essa palavra tão especial que o Senhor nos entregou. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estamos aqui de novo e assim nós vamos. 30 dias de Salmos. Nós vamos fazer sempre de segunda a sexta, para que no sábado e no domingo vocês consigam recuperar algum dia que vocês tenham perdido e ter também esse momento só de vocês com Deus. E na segunda nós voltamos para honra e glória do Senhor e vamos completar aí, se Deus nos permitir, os 30 dias de Salmo. Te vejo amanhã.